mais uma edição do NTC Notícias Especial e hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais a Anfir, a Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários, conversando com o presidente da entidade, Alcides Braga. Alcides, muito obrigada pela tua presença hoje aqui e o que eu quero é que você me conte um pouquinho, com toda a experiência que tem da Anfir, com 10 anos como diretor e agora 1 ano como presidente, fala um pouquinho para nós, dá uma geral, digamos assim, da atuação da Anfir, o papel da Anfir também. Ok. Bem, a associação tem sede aqui em São Paulo, né, desde a sua fundação, aqui no bairro de Santana. E no começo agora desse ano a gente inaugurou uma sede em Brasília, né, com vistas a aprofundar o nosso trabalho com o Legislativo, com os ministérios, né, com o Executivo. É importante cada vez estar mais próximo, né, essa interface com os governos. Exatamente, a gente tentou encurtar essa distância, né, porque a associação tem um trabalho frequente de deliberar também sobre temas importantes, né, não só econômicos como no aspecto de segurança, enfim, exatamente, da indústria nacional, com a sua importância, um setor que emprega muito, né, que tem uma variação muito grande de produtos, muitos com muita customização, dedicados para coisas muito específicas, né? Então é uma indústria que tem muita mão de obra, que tem um peso muito importante, mais de 10 bilhões de faturamento anual. Então nós precisávamos ter essa proximidade para poder deixar os assuntos mais quentes, né? Somos 154 empresas associadas, mais de 1.800 afiliadas. Estamos em todos os estados do Brasil, temos nossos representantes. E no caso da Anfir, qual a diferença entre os associados e os afiliados? Basicamente, os associados são empresas com um porte já um pouco maior, né, com uma atuação já mais antiga ou que tenha mais amplitude, né? E as empresas afiliadas, por sua vez, são fábricas regionais que atendem a produtos também específicos para aquelas regiões, que não têm ainda um porte, vamos dizer, com vistas a atendimento nacional, e que agora, vamos dizer assim, faz parte do maior contingente nosso. São empresas que usam a associação para validar seus produtos, para fazer pré-cadastro para fins de emplacamento, que usam os serviços da associação somente naquilo que lhe confere. Então é uma empresa que não tem necessidade, vamos dizer, da associação como um todo, por conta de estar restrita a um ambiente menor. Só para você ter uma ideia, a nossa base de associados, esses 154, mais de 70% são médias e pequenas empresas. Então é um setor muito possível. Eu digo que é uma área de entrada. Quase que todos os fabricantes empreenderam, né? Um dia. A gente não tem nenhuma multinacional fazendo isso aqui dentro, né? Todas as empresas nasceram do trabalho árduo lá dos seus fundadores, né? Então ela é muito genuína, muito legal. E a representação, como você estava dizendo, é em todo o Brasil, né? Todo o Brasil. Vocês têm escritórios, têm atendimento e têm afiliados e associados no Brasil inteiro. As nossas sedes são São Paulo e Brasília, né? O nosso associado, o nosso afiliado está assim, né, de norte a sul do Brasil, né? E nós agora temos tido, acho que uma intensidade maior de entrelaçamento com os setores irmãos nossos, né, como a NTC, que é a casa do nosso cliente, né? Nós estamos na casa do cliente, jogando fora de casa, né? Mas tô brincando, a gente tem vamos dizer assim, como objetivo a aproximação com os outros, exatamente, para a gente entender isso junto. E como a gente esteve até falando com o Flávio numa reunião que a gente teve há alguns dias, juntar forças, né, para que a gente tenha um reclamo aí com um pouco mais de ênfase. Enfim, os interesses são muito parecidos, né? Porque não dá para desvincular mesmo, né, Alcides? Não dá. Existe uma atividade que está interligada, entrelaçada a outra, que depende de uma conformidade, enfim, tudo está ligado. Então acho que essa conversa tem que ser constante mesmo. E o mundo está cada dia mais dinâmico, mais moderno, né? Então houve época que a gente ia para uma negociação como se fôssemos adversários, né? O fabricante e o cliente ficavam ali se estudando e tal, uma hora um que saía com vantagem, outra hora outro.
E hoje não tem mais espaço para esse tipo de situação, né? Exatamente. A gente tem que pensar em 5, 10 anos, tem que pensar em manter o relacionamento num nível bacana, que todo mundo precisa ganhar, né? Nós dependemos uns dos outros, então acho que a discussão está num patamar muito melhor, né? O que é muito bom para todos. E a gente, então, se sente em casa aqui. E sobre as ações da Anfir? Já nesse seu primeiro ano de gestão, a Anfir lança o selo Anfir, né? Isso era um desenvolvimento já do qual você participava como diretor? Como é que aconteceu a prioridade, né? Como é que se originou o selo Anfir? Sim, essa discussão já tem uns 3 anos, né, que a gente colocou isso na diretoria. O propósito do selo, que é um selo de conformidade empresarial, ele não trata de aspecto de qualidade, de produto, né? Isso continua sendo uma prerrogativa do cliente. O que comprar e de quem comprar e por quanto e por quê, né? O que nós tentamos fazer foi buscar uma ferramenta isonômica, porque com essa guerra fiscal que o Brasil permite, né, com essa legislação toda confusa, com a disparidade, as empresas elas não são lineares em termos de tratamento jurídico e tributário, né? Então a gente tem uma diferença muito grande, um abismo quando você vai para uma negociação, ainda mais quando a empresa atende o Brasil todo, né, a partir de uma base. Então a nossa intenção foi com esse selo que nós tivéssemos um padrão, né, de empresas que comprovam então estarem conforme, estarem com todas as suas obrigações dentro das regras, sejam elas quais forem, e que para o nosso contratante fosse uma tranquilidade ao contratar uma empresa, né? Sabedor que ela não emprega menor, que ela não tem trabalho escravo, que ela não é inadimplente. Então, quais são os critérios, quer dizer, quais são os elementos analisados aí, né, para essa obtenção do selo? O selo, nessa primeira etapa, ele basicamente focou itens de governança. Então a empresa comprova atendimento a regras tributais, fiscais, contábeis, de relações humanas, né? Então é uma chancela de que aquela empresa joga o jogo numa coisa parelha, né? Porque a gente sabe que se você tiver uma licitação ou tiver uma venda para um cliente nosso aqui e eu participar disso com uma empresa que não está pagando, por exemplo, alguns impostos, ele vai ser 25%, 30% mais eficiente que a minha que está correta, né? Então a nossa ideia foi fazer esse instrumento para que o nosso cliente nem tenha que perder tempo pedindo informações. O selo passa a ser uma chancela de que naquele hall de empresas, já somos mais de 30 que já detêm o selo depois de 1 ano e pouco de lançamento, ele está tratando com empresas que disputam dentro de um mesmo padrão, né? Então alguns grupos já começam a exigir que a empresa tenha esse selo, né? A abordagem da empresa é feita por empresas terceiras, né? Auditorias independentes, a gente não fica sabendo de nada do que é informado, mas se está em processo de estudo para ter o selo, porque quem já tem, como é que está conferido, e a gente então passa a divulgar as empresas que possuem esse instrumento. Esse processo leva em média quanto tempo? Ele é muito diferenciado de empresa para Depende da empresa, né? Se a empresa estiver dentro de uma rotina de ter governança, de fazer as coisas certas, eu te diria que em 30 dias o selo está concedido, né? Agora, às vezes acontece, como tem havido, por conta de buscar o selo, a empresa acabar descobrindo alguma coisa que não estava sendo feita de maneira correta, ou dessa auditoria propor algumas mudanças para poder enquadrar, né? Então aí existe esse prazo para que isso seja feito. Então demora um pouquinho mais, né? Mas em geral as empresas que já primam por esse tipo de procedimento é muito rápido. E aí elas buscam a Anfir e tem a orientação? Exatamente, elas buscam a Anfir. Hoje o selo ele é de entrada, então o novo associado automaticamente terá o selo, porque são mesmas as exigências para ser sócio e para ter o selo, né? Então uma empresa que vai passar a fazer parte do quadro da Anfir, ela já vai ter que estar apta a ter o selo, né? Isso também, em certo ponto, é um item um pouco mais difícil para o afiliado, para a pequena empresa que está aí nos rincões do país, porque muitas delas, às vezes, trabalham com alguma dificuldade em termos de legislação, né? As empresas grandes precisam de equipes, né, para poder atender tudo que a gente tem de obrigação. Você imagina uma pequena empresa. Verdade.
Então, aí, obtido então o selo, isso traz a essa empresa no mercado alguns dos benefícios, como você já falou, né? Na relação comercial, de trabalho e tal. E tem um aspecto da segurança também, não é, Alcides? Também é. O selo não chega até esse ponto, mas segurança é bandeira, né? A Anfira a vida inteira desenvolveu ferramentas, buscou ter esse tema sempre como um dos nossos estandartes, né? A gente participa demais dos fóruns de discussão que visam a segurança, né? Nós tivemos esse ano já o advento do ABS, né, nas carretas. Começamos com as composições veiculares, né, que já estamos sob essa nova obrigação. Item de super segurança. Muito segurança. Os caminhões, em sua grande maioria, já dispunham desse item, né, mas um caminhão com ABS e uma carreta sem é quase inócuo, né? Então agora começa a fechar esse ciclo. Começou pelos mais importantes, né, que são composições, então elas estão mais sujeitas à instabilidade em frenagens. E 2014, ao longo do ano, a gente vai estar 100% enquadrado. Todos os produtos terão que sair já com um ABS de fábrica. Isso é um item, né? A gente teve lei para para-choque, teve faixa reflexiva, teve uma série de itens que foram incorporados à nossa rotina, que são muito importantes e que tiveram ativamente a nossa participação. Agora, vocês têm também uma ação que envolve universitários de curso de engenharia para obtenção de um prêmio também lançado pela Anfira. Que prêmio é esse? Qual é o objetivo? O que vocês estão querendo descobrir, né, junto às criações dos universitários? É o prêmio Anfir, né? Nós lançamos no começo desse ano. A intenção é aproximar, né, a universidade da indústria. Concomitante a isso, a gente demonstrar para o Brasil, né, para a sociedade o que é nosso produto, né, nosso implemento rodoviário, tirar um pouco do lugar comum, né, porque o veículo automotor ele tem um apelo muito grande desde sempre, né, desde criança a gente está trabalhando brincando de caminhãozinho, de carro, sei lá, então acho que isso acaba permeando os objetivos, né, dos cursandos, né. E nós temos uma indústria extremamente pujante, tecnológica, atualizada, né, trabalhando em conjunto com esse produto e que em muitos casos é uma mera desconhecida, né? Não se joga luz sobre esse setor. Consequentemente, nós temos que criar nossos corpos de engenharia. Os fabricantes têm que fazer quase que faculdades internas, né, nos seus quadros, né, incentivar isso para que haja uma evolução ali. A ideia de a gente ter então esse selo, esse prêmio, foi levar isso para essas pessoas, essa informação para essas pessoas, logicamente com algum tipo de valor, né, agregado e tal, que a gente possa para ter mais aderência, e dos docentes inclusive que também serão premiados, né, para que a gente então tenha como primeiro efeito essa divulgação, né, que a gente passe a fazer parte cada vez mais do ambiente da sociedade e como pano de fundo cooptar a mão de obra mesmo, né, buscar que esses profissionais passem a nos ver como um setor interessante, importante e como eu tenho dito, né, nós temos uma carreira muito mais rápida, né, para um engenheiro, por exemplo, ele pode entrar aí formando ou estagiário e em pouquíssimo tempo tá participando das decisões importantes das fábricas, né? O que não é o caso da montadora, né? Existe todo um perfil mundial para esses veículos e tudo mais, as decisões acabam sendo muito mais corporativas, né? Então a ideia do prêmio foi nessas duas frentes, né? Popularizar nosso trabalho, mostrar que ele existe e que ele é muito importante, vital até, né? Trabalha muito próximo do que é o caminhão, tão tecnológico quanto, e que nós estamos crescendo muito, né? A empresa, o setor é muito capilar, tem muita possibilidade, nós podemos, fatalmente, o engenheiro que fizer um curso em qualquer lugar do Brasil vai ter uma fábrica para trabalhar no lugar de origem, se ele não quiser migrar, né? Nós temos essa, é uma coisa muito particular, né, de uma indústria como a nossa. Então o prêmio tem essa intenção, será feito durante o ano, a gente espera que... Foi lançado esse ano. Foi, né? E durante o ano o que ocorre? Eles vão fazer os seus trabalhos, vão fazer inscrições, né, vão se habilitar
e deve combinar com uma operação de avaliação no final desse ano, né? Depois que é para cursandos de último ano, então a ideia é que eles façam esse trabalho já concomitante a seus TCCs e possam, ao final do exercício, ter essa possibilidade, né? O setor está olhando para isso, né? Precisa. Que já é algo concreto, né? Uma possibilidade de algo concreto, de realização mesmo. Claro, você vê que a gente, 2012, foi o ano em que nós temos mais calouros de engenharia do que de direito, né? O primeiro ano da história que aconteceu isso. Teve administração, vinha direito, depois vinha engenharia. Agora direito passou a engenharia, são 50 mil calouros só esse ano. E se não houver, eu creio que a nossa entrada de alguns outros setores da indústria que busquem essa mão de obra, ou esse encanto desse calouro, eles vão continuar enchendo as montadoras de currículos, disputando vagas com centenas de candidatos para uma vaga de estágio, né? E muita coisa se perde, às vezes até por desilusão, né? Enfim. Então a gente está acreditando que tem que haver essa iniciativa, como a gente está propondo, e ela deverá ser repetida. A ideia é a gente fazer disso uma coisa rotineira, né? E o pano de fundo é isso, a gente mostrar para todo mundo, né, que existe uma indústria muito forte, que ela necessita de gente, né, capaz, e a gente está então soltando essa fagulha aí para ver se a gente consegue. Estímulo, né? E quem é que faz parte dessa banca ao final do ano para avaliar esse trabalho? Nós teremos os diretores das principais empresas, lastreados pelas suas engenharias, né, empresas terceiras que vão, na verdade o prêmio vai ser avaliado por empresas, como a gente tem o selo, né, que é uma auditoria externa, vai haver essa avaliação de empresas especializadas nesse tipo de premiação, até para que não haja influência, né, e também para que a gente não tenha acesso a muitos detalhes, né, dos meandros, né, fazer uma coisa bem limpa, bem democrática, né. Então a gente vai ter agora, no final do ano, eu posso te dizer melhor como é que se comportou tudo isso. Claro, a gente volta a conversar, mas até o momento já agradeço a você por todas essas informações, por podermos conhecer um pouco mais a Anfir, e parabéns então por todas as ações até aqui, sucesso na sua gestão, tá bom? E a gente volta a conversar então com outras novidades. Em nome da Anfir também agradeço, estar aqui para a gente é muito importante, todos somos unânimes na associação de quão importante é a NTC como casa, né, como local para a gente trocar ideias. Então, obrigado pela oportunidade também. Obrigada a vocês.